Olá, olá, minha gente! A live de hoje, a ideia é contar um pouco de como foi o processo da aula, falar um pouquinho do que tem lá na aula. O projeto, então, é 5 experimentos práticos que estimulam processos criativos, manual prático e teórico para criações, imagens e criatividade. Eu carinhosamente vou chamar aqui de experimentos. E ele é realizado, né, com o edital do PROAC para artistas educadores. O PROAC, ele é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Ele é de 2021, então até tudo se desenrolar, que março de 2022 já, que eu acabei fazendo foi ter que voltar nesse processo, rever um pouco do que tinha sido plantado lá atrás, o que estava no desejo do momento e a visão de futuro, para depois ter toda a revisita, né, das teorias, das bases que me alimentam de repertório e a prática volta para a teoria, vai a gravação, finalização disso tudo. A gravação, tive a honra da parceria com a Cia Cíclica, é uma matilha de mulheres criadoras que trabalham com a palavra. Tem o canal Sou a Palavra lá no YouTube e fica super o convite para ver o que mais tem por lá. Tenho super que agradecer também a parceria com o Sabre, que fez a captação da aula, parte de falar, enfim, ele fez. Depois eu fiz a finalização, então que vocês vão ver, é culpa nossa. Nesse processo de manufatura, né, desse planejamento, dessa estrada. Também senti a necessidade de ter um material que pudesse fazer o resumo, aquela coisa, né, vamos sistematizar um pouco aqui, tornar fácil, mas também com links, é algo que sistematiza e também abre portas, né? Acho que a questão do repertório, para mim, é muito importante. Tanto de meu repertório que eu abro, quanto dos novos repertórios das relações, e isso tem super a ver com criatividade, com aquilo que a gente constrói com essas relações. Qual é o caminho dessa aula? Primeiro, procurei trazer um pouco um panorama sobre criatividade, afinal, tem diversas questões quando se fala de criatividade, mas também tem diversas visões. Então, são algumas que eu vou ali alinhavando, trazendo uma costura com isso. E uma série de sugestões para a gente ser mais criativo, mais aberto, com mais movimento nesse sentido. E as práticas, né, com tudo o que servir de base também para entender como que essas práticas funcionam, por que elas poderiam funcionar. Essas práticas, elas foram escolhidas pela minha vivência também com elas, e não só com a questão da teoria, desse saber já estabelecido. Então, a aula está sempre ali misturando esses caminhos. Para destrinchar um pouquinho, aqui a gente tem um pouco de outra visão, de outra forma de colocar o que tem por ali. A gente tem como base ali a neurociência, ou seja, como o cérebro funciona. Acho que essa parte que tem uma ideia de fronteira de conhecimento, né? Algo que a gente tem
mais alicerçado no que é a ciência reconhecida, assim, mas que ainda tem muito a ser compreendido, né? Então, que eu acho que é importante de trazer do que se tem hoje é que a gente tem um funcionamento que é sistêmico no cérebro. Você vai falar ou vai criar, isso não acontece como o resultado de uma fagulha repentina num único ponto, mas você tem um conjunto de fenômenos em diferentes endereços, né, em diferentes locais, diferentes áreas do cérebro, e isso vai funcionando junto, se articula para acontecer. Na criatividade, a gente pode falar da regulação de hormônios, a gente pode falar da alimentação e limpeza dos neurônios, a gente pode falar do agenciamento de memória, de flexibilidade cognitiva, que é essa adaptação para uma situação nova. Uma situação nova, por exemplo, eu aqui falando, fala de planejamento, uma série de pontos, uma série de ações que acontecem ali, pensando numa criatividade geral. Outra base que eu utilizo ali, a arte-terapia, que é a utilização da arte, das suas linguagens, seus recursos, para promover um cuidado que é integral, pode ser de reabilitação, de desenvolvimento, de autoconhecimento. Na arte-terapia, a criatividade tem um local central, né? Tem uma certa primazia, né? Como a gente está falando de processos de cura e de autoconhecimento que passam pela criatividade, que utilizam essa força geradora, que é uma força da própria vida, de trazer um pedacinho do inconsciente que se integra à consciência. Com isso pode ser iluminado algo novo, pode ser configurado e reconfigurado. Outra base importante, acho que é a inovação. Então, esse campo onde você tem um trabalho com a criatividade que é sistematizado, que é muito bem estruturado, pensando em produtividade. Por isso a gente está falando de teorias que colocam um certo organograma para o que seria a criatividade, e que é bem importante é que a gente está falando, então, que isso é um processo. Acho que essa é uma chave, né? A criatividade como um processo. Você tem um ponto de partida, um reconhecimento, um local ali, de onde você olha, de onde você sai, você expande isso, onde surgem diversos insights, e depois isso vai sendo lapidado, se escolhe, se manipula, se lima para ter um resultado que é talvez final, talvez a prototipação, né? Assim, é um primeiro resultado, que isso vai ter uma melhoria, isso vai sendo desenvolvido. Entender a criatividade como um processo é muito interessante, porque isso tem uma liberdade, a gente consegue visualizar, talvez de uma forma mais ampla, a criatividade nos outros campos, né, da criatividade. E a educação, muitas das referências que eu utilizo vêm da educação, da arte-educação, que ele vai pensar no impacto, vai pensar nas origens da criatividade enquanto processo de desenvolvimento humano. Então a gente está falando de aprendizagem, mas a criatividade não seria uma necessidade humana? E eu acho lindo
pensar na educação unindo tudo isso, que a gente pode aprender a ter vidas mais criativas. E aí a neurociência que nos auxilia na criação dos hábitos, a entender um pouco dos funcionamentos, de como isso se dá quimicamente, a arte-terapia que nos ajuda a olhar para os processos psíquicos, os processos internos e os simbólicos, e a inovação que nos ajuda a sistematizar, a colocar em uma perspectiva, por assim dizer, né? O que é esse movimento, o que é esse processo? E a arte, que oferece o seu universo de experimentação e que aqui, nessa proposta, é a chave para a gente trabalhar com ela. A educação utiliza a criatividade e permite pensar, promover, por exemplo, essa conversa ou lá na aula, alimentar tudo isso. Isso para mim é muito bonito, é muito interessante pensar dessa forma a estrutura e o alinhamento dessas bases. E aí o bloqueio criativo como esse ponto que a gente tem essa estranheza, esse local de por onde vou, né? Assim, será que eu consigo? Como que eu olho além? Como que posso reconectar isso, né? Quando a gente se dá caminho, se dá possibilidade de outras experiências, de outros cuidados, a gente tem aí uma porta aberta para cuidar disso e para domar, por assim dizer, esse fantasma. Que principalmente quem trabalha com criatividade acaba muitas vezes lidando com isso e pode ser assustador. Afinal, é um material, né? A criatividade também pode ser um material de trabalho. Por agora é isso. Até a próxima. Vejo vocês daqui a pouco. Um grande beijo. Obrigada.